Olá a todos, meu nome é Marco e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho desenvolvido junto com o professor Charles. O trabalho chama-se Impacto da composição do canal no desempenho do blockchain Hyperledger Fabric. A agenda do trabalho é trazer uma breve introdução, em seguida os objetivos do trabalho, apresentar alguns dos trabalhos relacionados, a nossa proposta e o ambiente de testes utilizado, os resultados coletados até agora, conclusões e trabalhos futuros. Então, o Hyperledger Fabric ele é um modelo de blockchain que foi desenvolvido para implementações de blockchains permissionadas, um modelo de código aberto e com uso em contextos empresariais. Ele tem uma arquitetura customizável, toda modular, que permite a implementação de contratos inteligentes em linguagens como Go, Java e Node. Ele pode utilizar também diversos mecanismos de consenso, mas na implementação que nós fizemos, a gente utilizou o mecanismo padrão, que é o Raft. Então, esse modelo de blockchain, ele permite a criação tanto de blockchains privadas quanto de blockchains consorciadas, que são as blockchains que são compostas por duas ou mais organizações, e é esse o modelo que foi utilizado no nosso trabalho. Essas organizações, então, elas se comunicam através de canais, que são redes independentes que permitem que os dados trafeguem de maneira segura. E os nós que compõem a nossa blockchain, eles participam de apenas um canal, mas eles podem participar de diversos canais sem que a privacidade dos dados seja afetada. Então, como objetivo geral, nós temos comparar o desempenho das blockchains Hyperledger Fabric do tipo consórcio, compostas por diferentes números de nós e organizações. Já com objetivos específicos, nós temos dois cenários. O primeiro dos cenários busca comparar o desempenho das blockchains que têm o mesmo número de organizações, porém quantidades diferentes de nós. E no segundo cenário, comparar o desempenho de blockchains que têm o mesmo número de nós total, porém têm quantidades diferentes de organizações. Nós identificamos três trabalhos relacionados, os três do ano de 2018. O primeiro deles faz uma análise do impacto de diversos parâmetros de configuração da blockchain e avalia como esses parâmetros impactam no desempenho dela. O segundo dos trabalhos apresenta uma análise de desempenho da blockchain Hyperledger Fabric na sua versão 1.0 e também utiliza o Hyperledger Caliper para fazer essa análise. E por fim, a gente tem uma análise de desempenho e de escalabilidade do Hyperledger em suas versões 0.6 e 1.0. É importante destacar que nessas versões o Hyperledger Fabric utilizava um mecanismo de consenso PBFT, que é tolerante a falhas bizantinas. Então, para a nossa proposta, a gente utilizou o Hyperledger Caliper na versão 0.4.0 para fazer a análise tanto da latência quanto do número de transações por segundo das nossas blockchains. Analisamos também, então, o desempenho da blockchain utilizando as transações do tipo invoke, que são transações que têm maior custo computacional envolvido. No caso, a gente utilizou transações que adicionam novos registros à blockchain. Foram realizadas duas rodadas com 3 execuções. A primeira das rodadas envia 5.000 transações com send rate de 240 transações por segundo e a segunda 10.000 transações com o mesmo send rate. Então, no primeiro cenário, nós temos aqui duas organizações. Inicialmente, implementamos dois nós em cada uma das organizações e rodamos a análise de desempenho. Aí, em seguida, acrescentamos mais um terceiro nó, rodamos novamente a análise de desempenho. E, por fim, acrescentamos um quarto nó e rodamos novamente a análise de desempenho. Já para o cenário 2, a configuração é um pouquinho diferente. Nós tínhamos inicialmente duas organizações com 3 nós cada uma. Realizamos a análise de desempenho nesse cenário, então incluímos uma terceira organização, porém as 3 organizações tinham apenas 2 nós, para manter o número de nós total igual ao do cenário anterior. E aí rodamos novamente a análise de desempenho. O ambiente de testes utilizado foi um Dell Optiplex 7060, com 32 GB de RAM e um i7 de 8ª geração. As configurações da nossa blockchain, todos os nós pertencem a apenas um canal. O shellcode utilizado foi o FabCar, a transação createCar de 5 KB, armazenando no Ledger CouchDB. A política de endosso exige que pelo menos um nó de cada organização assine a transação, número máximo de transações por bloco 100 e o timeout do bloco 3 segundos. Então, os resultados obtidos para o cenário 1, duas organizações e 2 nós, a gente conseguiu, em média, 81 transações por segundo e uma latência média de 23 segundos para as transações. Acrescentando o terceiro nó, essa latência média subiu para 32 segundos e o número de transações por segundo, por sua vez, caiu para em torno de 63 transações. E acrescentando o quarto nó, tivemos novamente um impacto tanto na latência quanto no número de transações por segundo. E isso se repetiu no cenário de 10.000 transações enviadas.
Já aqui analisando percentualmente, a gente consegue ter uma noção melhor do impacto que a adição desses nós tem no desempenho das blockchains. Então, variando aí de 28% a 35% a menos número de transações por segundo e aumento na latência de 37% ou 31% no cenário de 10 mil transações. Então, a gente consegue, analisando esses números, perceber que o acréscimo de nós nas configurações das blockchains causa um impacto direto no seu desempenho. Já para o cenário 2, a situação foi um pouquinho diferente. A gente tinha, então, inicialmente duas organizações com 3 nós. Aí tivemos em torno de 63 transações por segundo e uma latência média de 32 segundos. E aí, num cenário com 3 organizações e 2 nós, esse número não mudou muito, tivemos uma variação pequena. Isso tanto para o cenário de 5 mil transações quanto de 10 mil transações. Então, avaliando percentualmente, a gente teve um desvio aqui um pouco fora do esperado, provavelmente por alguma falha de execução, mas os outros valores mostraram que não houve grandes variações entre esses dois cenários, o que era inesperado, porque a partir do momento que temos uma organização a mais no segundo cenário, isso deveria causar um impacto no desempenho, pois temos uma assinatura a mais necessária para que a transação seja validada. Então, com isso, as conclusões que nós temos é que o aumento na quantidade de nós tem um impacto direto no desempenho da blockchain, porém, o aumento do número de organizações não tem necessariamente um impacto no desempenho da blockchain. E para isso, a gente tem que avaliar outras questões, como, por exemplo, as configurações da nossa blockchain e as políticas de endosso que foram implementadas. Como trabalhos futuros, então, temos aí a realização de novos benchmarks para o cenário 2, para esclarecer melhor o porquê que a gente obteve esses números. Por exemplo, a gente pode implementar então um cenário com 2 organizações e 4 nós, e 4 organizações e 2 nós para poder fazer essa avaliação. Analisar também o impacto que parâmetros como o tamanho e timeout do bloco têm no desempenho da blockchain, e também analisar outras variáveis de desempenho para poder identificar os pontos de gargalo da nossa implementação. Então, essas são as referências que eu trouxe para esse trabalho e agora eu fico à disposição para as perguntas. Obrigado, pessoal.